Aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a página 58, 59, 60 e 61. A aula de hoje é sobre o dicionário. Para falar e escrever melhor, dicionário. Os dicionários são diferentes uns dos outros. Alguns são ilustrados, outros não. Uns são grandes, outros são pequenos, mas algumas coisas eles têm em comum: palavras em ordem alfabética e palavras de referência. Então, o dicionário, ele é composto por palavras e seus significados. Alguns são ilustrados, outros não. Tem o dicionário de língua inglesa, de língua portuguesa e assim por diante. E eles são organizados em ordem alfabética para facilitar a procura das palavras. Então, ordenação pela letra inicial. Leia. A letra A assusta quem não a conhece. Montanha cortada. Triângulo rebelde. Escada de um degrau. Não, apenas o primeiro passo de tudo que faço. Fique sabendo. O dicionário é um livro que contém uma coleção de palavras e seus significados. Eles nos ajudam a aprender sempre mais. No dicionário, as palavras estão em ordem alfabética. Primeiro vem as começadas com A, depois as com B, com C e assim por diante. Complete com as letras em ordem alfabética. Então, você vai completar lá com A, com B, com C e vai montar a palavra na ordem alfabética. 3. Desenhe 3 objetos cujos nomes iniciam com letras diferentes. Escreva o nome de cada objeto abaixo do desenho. Então, vocês vão escolher 3 objetos, vão desenhar. O nome desses objetos não pode começar com a mesma letra, tem que ser com letras diferentes. Vai desenhar e escrever o nome. Copie o nome dos objetos em ordem alfabética. Depois que eu desenhei, eu vou copiar conforme a ordem alfabética nessa linha, o que vem primeiro, segundo e terceiro. Escreva o nome desses animais. Então, tem um animal, você vai escrever o nome embaixo. Circule a letra inicial desses nomes e depois copie em ordem alfabética. Então, depois que escreveu, você vai circular a letra inicial e depois escrever o nome dos animais aqui na ordem alfabética. Próximas páginas. Atividade de número 5. Leia as palavras e os significados retirados de páginas diferentes de um dicionário. Enumere os quadrinhos de 1 a 4, usando a ordem alfabética. Então, nós temos lá a palavra e o significado. Vocês vão numerar de acordo com a ordem que aparece no alfabético. O que vem primeiro? Qual é a palavra que você pode achar em segundo, em terceiro e em quarto? De acordo com a ordem do alfabeto, a ordem alfabética. Ordenação pela segunda letra. Leia esse trava-língua. Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente portas, paredes e pias, por parco preço patrão. Então, nós temos aqui o glossário com os significados das palavras. Observe que todas as palavras desse trava-língua começam com P, por isso que travou a língua. Todas começam com P. Complete. No dicionário, as palavras começadas com P vêm depois das palavras começadas com a letra. Então, antes do P, qual é a letra? Então, no dicionário, as palavras com P vêm depois das palavras começadas com a letra, antes das palavras começadas com a letra. Então, você vai pensar na ordem das letras para responder. Fique sabendo, quando as palavras começam com a mesma letra inicial, elas são colocadas em ordem alfabética a partir da segunda letra. Por exemplo, parede, pintor e pobre. Todas começam com P.
Então, para eu saber qual vem primeiro, já que todos começam igual, eu vou para a segunda letra. Então, a segunda letra de parede é A segunda de pintor é I e a terceira é O. Qual vem primeiro na ordem? A, I ou O? A. Por isso que parede vem primeiro. Então, se a primeira letra é igual, eu vou para a segunda letra e vejo qual vem primeiro na ordem do alfabeto. 3. Escreva em ordem alfabética essas palavras do trava-língua, observando a segunda letra. Então, todas começam igual. Se eu for organizar essas palavras em ordem alfabética, vou olhar a segunda letra e vou escrever na ordem que aparecem no dicionário, a ordem alfabética. Numere os grupos de letra em sequência de acordo com a ordem alfabética. Numere os grupos de letras em sequência de acordo com a ordem alfabética. Então, você vai colocar aqui qual é dessas palavras que aparecem aqui: algodão, avental, acalmar, abelha, aroma e amor. Qual vem primeiro? Percebendo que todas começam com A, então eu vou ter que observar a segunda letra. Qual vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e em sexto lugar. Então, essas são as atividades de hoje sobre a organização das palavras no dicionário, usando a ordem alfabética da primeira letra, e se for a mesma letra iniciada das palavras, observando a segunda letra.